Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais esta quinta-feira, onde durante o dia tinha um sol para cada um. Esta quinta-feira que inclusive está antecedendo um feriado onde o plano espiritual vai ter um trabalho danado para manter o padrão vibratório do nosso país. Então vamos nós fazer a nossa parte, nos conscientizarmos de que, como a gente já entende um pouco desses ensinamentos de Jesus, fazer um pouco mais para que o plano espiritual tenha menos trabalho, para não deixar o padrão vibratório desse país abaixar. O capítulo desta noite, que a gente vai conversar um pouquinho com vocês, é o 20º, que tem por título Trabalhadores da Última Hora. E ele tem por subtítulo somente instruções dos espíritos. Não há considerações de Kardec nesse capítulo. E nas instruções dos espíritos nós temos: os últimos serão os primeiros, missão dos espíritas e obreiros do Senhor. Kardec, aqui neste capítulo, ele foi buscar no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 6, uma parábola em que Jesus narra a seguinte história. O dono de uma vinha, precisando de trabalhadores, ele sai logo cedo em busca de pessoas para trabalhar. Encontra um grupo, acerta o pagamento de um denário, que era a moeda da época, com esse grupo para que trabalhassem desde a primeira hora até a última hora. Mais tarde ele percebe que ele precisa de mais trabalhadores e ele sai, encontra um outro grupo e aí ele pergunta se eles estão dispostos a trabalhar. Eles dizem que sim, então ele diz: vão trabalhar na minha vinha e eu pagarei aquilo que for justo. Passado mais um tempo, ele percebe que ainda ele tem muito trabalho e que precisa de mais pessoas. E aí ele sai novamente, encontra um outro grupo e pergunta se eles precisam, se eles querem trabalhar. Aqueles que estavam ali disponíveis dizem que sim. Então ele fala: vão para a minha vinha trabalhar e eu pagarei aquilo que for justo. E vai assim mais uma, duas vezes. Lá pela última hora, tipo 5 horas da tarde, ele vê que precisa de mais alguns trabalhadores e ele sai buscando essas pessoas e encontra um grupo e fala: mas o que vocês estão fazendo aqui? Ele falou: nós estamos aqui desde cedo, mas ninguém nos ofereceu trabalho. Ele falou: bom, então vai para a minha vinha que eu pagarei aquilo que for justo. E assim foi feito. Muito bem, ao final da jornada, ele chama o seu capataz e pede que ele arrume todos aqueles que estão trabalhando lá em fila para receberem o pagamento, só que começando pelos últimos e terminando pelos primeiros. Feito isso, ele começa para aqueles que trabalharam 1 hora, ele pega e dá um denário, ele paga um denário. E vai sucedendo assim com todos os outros. Aqueles que começaram a trabalhar na primeira hora, eles ficam entusiasmados, falam: opa, se aqueles que começaram
né, na última hora ou começaram mais tarde, estão recebendo um denário, nós que começamos logo cedo devemos receber mais. E qual a surpresa quando o dono da vinha paga um denário? Aquele princípio de tumulto, né, característico nessas situações. Aí ele chama e fala: mas vocês estão reclamando do quê? Eu não acertei com vocês que ao final do dia eu pagaria um denário? Então por que vocês estão reclamando? Se eu paguei um denário a todos os outros, é por vontade minha, né? Eu quis dar um denário aos outros também. Toma o que é de vocês e vá com Deus. E Jesus ainda termina essa parábola dizendo, né, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Muito bem, se trouxermos para o nosso contexto atual, para a nossa situação atual, parece algo ilógico. Não, né? Isso já estaria causando uma revolução aqui tremenda. Mas quando a gente para ler, né, esta parábola e olhar as mensagens dos Espíritos, que eu convido os senhores e senhoras a lerem esta mensagem, a gente começa a perceber algumas ilações, algumas análises que podem ser feitas. A primeira diz em relação ao tempo, a hora trabalhada. A segunda, em relação à qualidade do trabalho, né? E, em terceiro, nós poderíamos colocar até quem são esses trabalhadores da primeira, da segunda, da terceira hora, dessa última hora. Há um tempo atrás eu estava ouvindo a palestra do Jean, um pregador lá de uma casa espírita de Porto Alegre, e ele contou uma historinha bem interessante que diz, tem muito a ver aqui com relação à qualidade, né, do trabalho, porque a gente costuma, quantas pessoas a gente já conhece, já viu, já passou por isso, estão ali no ambiente de trabalho só por estar, não produz ou não produz aquilo que deveria produzir, ficam o tempo todo, puxa, vai dar 6 horas, não dá meio-dia. Não é assim que a gente ouve? Nossa, ganho tão mal, o que eu estou fazendo aqui? Aí entra mais alguém que paga melhor, se paga, vai embora. Se está aqui, não reclama, né? Quantas vezes a gente vê isso ao longo da nossa existência? E essa historinha diz o seguinte: o João trabalhava numa empresa mais ou menos uns 20 anos. E era um sujeito ali, trabalhador, chegava de manhã, ficava ali. Se alguém precisava de alguma coisa, ele prontamente ia, né, fazer o que lhe pediam. Mas já estava ali um tempo, então já conhecia todas as manhas da empresa, sabia todo o funcionamento, mas acomodado. Se acomodou ali, estava tranquilo, beleza. E tinha um outro rapaz chamado Juca, que estava ali há 3 anos. Um dia o João descobre que o Juca estava ganhando um pouco mais que ele. E isso o deixou incomodado. Aí ele
Pegou e falou, não está certo. Né? Eu estou aqui há 20 anos quase e né, cumpro tudo aí, chego no horário, não falto, só quando precisa, eu vou conversar com o patrão. Foi lá, falou, olha, eu queria conversar com o senhor né, sobre por que eu estou aqui tanto tempo, e o Juca que está aí há pouco tempo está ganhando mais que eu. Aí o chefe falou, olha, faz o seguinte, antes disso, eu preciso de um favor, você me faz? Ele falou, faço. Ele falou, eu estou pensando em oferecer abacaxi de sobremesa aqui para os funcionários, né, depois da refeição. E eu vi que ali na esquina, me parece que tem uma banca de frutas. Alemão, né? Italiano, né? Nossa. E ele falou assim, dá um pulinho lá e pergunta se eles têm abacaxi. O João, mais que depressa, hein? Foi embora. E em seguida voltou, né? Olha, chefe, eu fui lá e tem abacaxi. Mais alguma coisa? Não, ele tem abacaxi, chefe. Perfeito. Chama o Juca para mim um pouquinho. Aí chamou o Juca. Juca, eu estou pensando em oferecer abacaxi de sobremesa para os funcionários, né, após as refeições. E me parece que ali na esquina tem uma banca que vende frutas. Você pode dar um pulinho lá e ver isso para mim? O Juca, pois não, chefe. Pegou e foi. E passou um tempinho, né? Passou mais um tempinho, aí o Juca volta. Chefe, eu fui lá, conversei com o dono e ele tem abacaxi. O abacaxi custa R$10 e se a gente comprar numa quantidade maior, sai por R$7. Como eu não sabia se o senhor já ia querer implementar isso, eu pedi para encomendar, deixar encomendado algumas coisas, lá, alguns abacaxis. Aí ele falou, perfeito. E outra, eu vi que eles têm também maçã, está R$5 o quilo, tem banana R$10 a dúzia e tem laranja R$10 a dúzia também. Como eu não sabia se o senhor ia querer isso, eu também já deixei encomendado. E tem outro. Se o senhor quiser, eu já estou com o celular dele, liga e ele entrega. Aí o patrão falou, tá bom, obrigado, João. Qualquer coisa eu te chamo. Aí virou para o João, João, o que era mesmo que você queria conversar comigo? Então veja, o trabalhador da primeira hora, aquele que já está há 20 anos, e o trabalhador da última hora que está ali há 3 anos. Então essa é uma das ilações que a gente pode tirar em relação a isso. A outra é a hora. Realmente eu começo às 6 horas da manhã e eu estou produzindo pelas 8 horas que eu fico, pelas 10 horas que eu fico ali dentro. Então, tempo e qualidade. E a outra ilação diz respeito aos trabalhadores. Os primeiros trabalhadores que um dos espíritos menciona. Aqueles que vieram da época de Moisés. Aqueles que ainda eram ignorantes em termos de olhar para o próximo. Aqueles que estavam num primeiro momento preocupados consigo mesmo, pois estavam saindo de uma subjugação dos egípcios. Eles viveram tantos e tantos anos ali, subjugados pelo povo egípcio.
E aí depois nós temos os trabalhadores que vieram depois, os profetas, aqueles que já vieram trabalhando o conhecimento daqueles primeiros e que estavam preparando o caminho para Jesus, para a chegada de Jesus. E Jesus chega como um trabalhador da segunda hora, aquele pessoal que estava ali e que já entende um pouco mais, um pessoal mais esclarecido e que sabem, através dos ensinamentos de Jesus, que aqueles 10 mandamentos que Moisés havia colocado para todo aquele pessoal poderia ser reduzido em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então veja a transformação que Jesus faz. Jesus vem com isso trazer algo chamado moral para um povo até então ignorante em todas essas questões. Ele vem e diz: pessoal, olha o seu próximo. A caridade, a benevolência, ela faz parte de todos nós. E antes de Jesus nos deixar, ele foi bem claro: eu vou embora agora, mas deixo com vocês o Espírito da verdade. E aí nos vem os trabalhadores da última hora, que vem através desses Espíritos, que nos traz a codificação, através de Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos traz a doutrina kardecista, a doutrina espírita. Ora, quem garante que cada um de nós aqui, que hoje já entendemos um pouquinho do Espiritismo, alguns mais, né? Eu ainda estou engatinhando, 40 e tantos anos, eu acho que ainda não sei nada sobre isso. Mas quem garante que nós não fomos trabalhadores da primeira hora? Quem garante que não fomos trabalhadores da segunda, da terceira, da quarta hora e chegamos no estágio em que estamos hoje aqui? Quem garante que não estamos trazendo um pouquinho de cada conhecimento obtido nessas reencarnações? Esses grandes espíritas de hoje, Kardec, né, que já veio com essa qualificação, Leon Denis, Bezerra de Menezes, Divaldo, Chico, todos esses, Eurípides Barçanufo, será que eles já não foram trabalhadores também lá da primeira hora e vieram agregando conhecimento, passando por todo esse tempo, até chegar nos dias de hoje? Será que também nós não estivemos lá e estamos chegando aqui? Ouvimos o chamado na segunda hora, ouvimos o chamado agora. Muito bem. Só que tem um detalhe. Precisamos agir como o Juca. Porque não basta ir à banca de abacaxi, banca de fruta, tem abacaxi? Tem. Precisamos colocar esse conhecimento que a gente vem trazendo de todas essas reencarnações e entender
qual é a base dessa doutrina, qual é o conhecimento que nos foi legado e que devemos colocar em prática. Porque conhecimento, né, precisa ser aplicado. Informação, uma biblioteca está cheia. Essa informação precisa ser transformada em conhecimento. Então, este conhecimento que nós trazemos de tantas e tantas encarnações, nós precisamos colocar em prática. Seja em prática dentro de uma casa espírita, seja em prática no nosso lar, na nossa família, no nosso local de trabalho, no nosso convívio social. Principalmente, um conhecimento que a doutrina nos traz muito forte, né, que Jesus nos deixou assim muito claro. Olhar o próximo como a nós mesmos. Já dando o nosso horário, obrigado a todos por me ouvirem. Eu espero que vocês tenham oportunidade, é o 20º capítulo, de dar uma folhadinha nele, refletir, né? Olhar cada uma das mensagens que os Espíritos nos trazem. E vamos envolvendo a nossa irmã Rose, convidando o mentor para trazer a sua mensagem. Seja bem-vindo. Queridos irmãos, agradecemos sempre a oportunidade de ouvirmos as palavras do companheiro que dividiu a tribuna aqui conosco, nessa passagem do Evangelho tão significativa e tão atual, importante para as nossas reflexões nos dias atuais da humanidade. Não vou deixar aqui para vocês um pensamento de nos dizer uma dificuldade, mas sim um incentivo para que todos nós possamos melhorar a cada dia nas nossas profissões, nas nossas tarefas, sejam nos departamentos de trabalhos, nos escritórios, nas fábricas, aonde quer que cada um de nós estejamos, para que a competição não faça parte do nosso dia a dia, não tome o nosso pensamento, e sim que essa compreensão de estarmos presentes no dia a dia de nossas tarefas seja um compromisso conosco mesmo, um compromisso com a nossa consciência, com a nossa evolução, com a vontade de querermos sermos melhores para nós mesmos, para que venhamos somar no grupo em que estamos inseridos a oportunidade de estarmos desenvolvendo o nosso trabalho com êxito, com responsabilidade, já deveria nos bastar, né? Adquirindo melhores competências, né? Adquirindo o aperfeiçoamento da consciência. Isso já deveria nos bastar. E por que então nós queremos, como vocês usam aqui já no nosso grupo, não
não nos passa mais isso pela cabeça, puxarmos o tapete um do outro, ou querermos estar à frente de uma liderança para dominar ou sermos vistos como pessoas tão importantes, né? Aqui nós já estamos desejando que todos aprendam e se comprometam com um bom trabalho. O trabalho, como disse aqui, como menciona o Evangelho desta noite, o trabalhador da primeira, da última hora, que são aqueles que vão chegando para ocupar os espaços nos campos de trabalho da terra, em qualquer área, né? Em qualquer área, em qualquer ambiente, nas famílias inclusive, são aqueles que chegam para desenvolver as suas aptidões, colaborar nas coisas que há necessidade de transformação, de melhora. E para que isso aconteça, nós precisamos estar em sintonia com o Evangelho de Jesus, precisamos estar em sintonia com os seus ensinamentos, precisamos estar em sintonia com a moral que ele veio desenvolver entre nós, os pensamentos saudáveis, as atitudes saudáveis, o companheirismo, a disponibilidade em ser útil, a disponibilidade em ser um bom amigo, um bom companheiro de trabalho, de vivência. Então são todas oportunidades assim singelas, simples, que nós devemos querer alcançar. A simplicidade no nosso coração, a simplicidade nas nossas atitudes. E é assim que nós vamos transformando a humanidade, vamos transformando o ambiente em que estamos inseridos e que necessitamos. Porque nada melhor do que termos companheiros que sorriem para nós, que nos abraçam, companheiros que chegam perto de nós e desejam estar na nossa presença. Melhor, saudável, do que termos aqueles que duelam, que estão conosco, sentindo aversão, o medo muitas vezes. Isso vai contaminando qualquer ambiente de trabalho, qualquer fábrica, qualquer instituição. Então, vamos nos colocar à disposição todos os dias, antes de sairmos, para nos relacionarmos de todas as formas na sociedade, como nos ensina aqui o Evangelho, os tarefeiros da primeira, da última hora, porque com certeza vamos encontrar aquele que nos abrirá a porta com um sorriso, nos abrirá a porta, nos convidando para dividirmos o conhecimento da vida, porque é assim que se move o mundo, é assim que se move todos os mundos, todas as moradas de Deus, do nosso Pai Criador, amoroso, nosso Pai Criador, com tantas oportunidades para todos nós. Então vamos pensar no carinho, vamos pensar no amor, vamos pensar na elegância das palavras e nos colocarmos diante da humanidade, dos companheiros, com essa alegria. Vamos ser felizes, vamos transformar o mundo com a boa palavra, o bom sentimento. Isso não é tão difícil de fazer, não é tão difícil de fazer.
um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada dia, temos essa boa vontade. Então é isso, meus irmãos, é com essa alegria que nós temos que iniciar o dia, e é com essa alegria que eu também termino a minha fala, agradecendo a todos vocês por estarem aqui dispostos, nessa casa tão querida para todos nós, a ouvir, a refletir sobre o Evangelho e com certeza vão colocar em prática no dia a dia, porque vocês sabem que isso é importante, porque vocês sabem que isso é o certo, porque vocês sabem que esse é o caminho da felicidade para todos nós. Muita paz no coração, muita alegria para todos vocês e muita esperança na caminhada de todos nós. Uma boa noite. Muito obrigada. Obrigado, irmão. Seja sempre bem-vindo a esta casa. Vamos, nesse momento, aproveitando esta elevação espiritual, a presença desses irmãos de luz que envolve este ambiente, envolve cada um de nós. Vamos procurar doar um pouquinho daquilo que de melhor tivermos, em benefício daqueles irmãos que estão passando por dificuldades físicas, aqueles irmãos com dificuldades emocionais, mentais, também materiais, que ainda vivemos num mundo material. Vamos vibrar por aqueles irmãozinhos que estão enfrentando dificuldades com as guerras, por aqueles espíritos desencarnando em função dessas batalhas, que o plano espiritual possa acolhê-los. Vamos manter o nosso padrão elevado durante esses dias, ajudando o plano espiritual no acolhimento, no amparo daqueles irmãos que porventura tentam se desregrar, e que tenhamos sempre muita luz, muita paz e amparo em nossos caminhos, em nossos lares, em nossos locais de trabalho. Pedimos a fluidificação da água, que nela contenha tudo aquilo que necessitamos para o nosso reequilíbrio físico e espiritual. Queremos agradecer ao Dr. Bezerra de Menezes por estar conosco sempre e em todos os momentos. Obrigado, Jesus, por permitir que mais uma vez aqui estivéssemos reunidos em vosso nome. E é em vosso nome que nos despedimos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos todos